Olá, esse é o canal Paz e Bem, e esse é o Caminhos do Espiritismo, onde nós estamos estudando a Gênese. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14, os fluidos. Conosco está aqui o coordenador do Sejus, Carlos Orfan, que vocês já conhecem, então vou dar a palavra para ele, dar um oi para vocês e para nós já entrarmos no assunto. Tudo bem, Orfan? Tudo bem, Carla? Boa noite, bom dia, boa tarde a você e a todos que estão nos ouvindo. Legal, Alegria estar aqui de novo. alegria nossa. Então vamos lá, esse capítulo é longo, mas acho que a gente consegue pincelar ele para fazer algo mais curto aqui. E quem quiser depois pode ler lá na própria Gênese, capítulo 14, os fluidos. Como é que a gente começa essa conversa aí, Luciano? Então, Carla, você falou aí uma frase inicial que é perfeita. Depois a pessoa tem que ler e estudar o livro para poder entender um pouco mais sobre aquilo que a gente está falando. A gente vai falar muito rapidamente para que desperte nas pessoas o interesse até pela obra, né? Então, Kardec vai falar novamente da questão dos fluidos, ele vai falar do fluido básico, né? Ou do fluido universal, que é a maneira mais quintessenciada do fluido, né? O fluido cósmico universal. Ele vai falar a maneira mais pura do fluido, que é o fluido cósmico universal, que é a substância ou a matéria mais elementar que vai dar origem a todas as outras matérias. Então, tudo que é material no universo se advém desse fluido cósmico ou fluido cósmico universal, né? Tem gente que diz que é uma redundância falar fluido cósmico universal, já que cósmico significa universal e universal pode ser cósmico. Então, fluido cósmico fica mais fácil. Então, ele vai falar novamente disso, vai falar que os espíritos manipulam esses fluidos, que existem os fluidos mais materializados, que são mais próprios do mundo material, que é o mundo que a gente percebe, que a gente vive enquanto encarnado, e os fluidos do campo espiritual, ou do mundo espiritual, que são os mesmos fluidos, ou da mesma natureza, que advém do mesmo fluido cósmico, da matéria primordial, né? Mas que são mais rarefeitos, mais etéreos, mais quintessenciados, mais sutis, que os espíritos manipulam, né? E agem em cima desses fluidos, dos fluidos espirituais. E a partir daí ele vai dizer sobre tudo isso, a questão de como os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, né? Ele vai falar que esse contato do mundo material e o mundo espiritual é um contato constante, incessante, permanente. A gente vive em contato o mundo material com o mundo espiritual, né? Vai trabalhar também um pouco da ideia de como, então, os espíritos trabalham a questão do fluido cósmico, dos fluidos espirituais, né? Eu tenho um trecho aqui que eu vou ler porque vai ficar legal. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, né? Então, aqui ele vai explicar. Então, ele não é uniforme, ele tem, vamos dizer, partes, né? Mais densas e menos densas, né? Então, a partir dessas diferenças de estado do próprio fluido cósmico é que os espíritos vão manipular, né? Bom, ele vai falando também sobre a questão de que não é todos os espíritos que conseguem manipular o fluido espiritual, né? Que os espíritos mais esclarecidos, mais evoluídos vão conseguir manipular mais esse tipo de os fluidos espirituais, né? O que mais que ele vai falar aqui? Tem algumas coisas que eu anotei que são interessantes. É mais ou menos isso, nesse sentido aí de que os espíritos mais evoluídos podem trabalhar com esses fluidos, como para nós as mãos são a forma da gente manipular a matéria aqui,
lá para os espíritos, o pensamento é essa, vamos dizer, essa ferramenta. Para manipular o espírito, ele vai abordar isso também, né? E ele vai dizer também que, para a gente entender um pouco essa questão fluídica, ele vai entender dos fluidos da matéria, que a matéria espiritual e a matéria, vamos dizer, a matéria material, parece uma redundância, né? É uma redundância, mas a matéria mais, vamos dizer, mais materializada e a menos materializada, que é a espiritual, ele fala que ambas são matérias, só que uma mais sutil e uma, vamos dizer, mais densa, né? Para não dizer mais material. Então, por que que o espírito perpassa essa matéria, né? Por que que o perispírito, que é formado de matéria menos densa, mais etérea, por que que ela perpassa? Por que que o perispírito perpassa a matéria? Ele vai falar depois, se você observar bem, a matéria não é toda compacta. E a ciência hoje já nos demonstra que, obviamente, ela é cheia de buracos, né? As moléculas, depois que vem as moléculas, tem ali os átomos, né, que compõem as moléculas, os prótons, os nêutrons, os elétrons que compõem o próprio átomo. E hoje, já se buscando mais espaços ali dentro, a ciência já vem detectando outras coisas ali dentro do próprio átomo. Enfim, existem muitos buracos na matéria, né? Para nós, nossa sensibilidade aqui, a gente vê um corpo todo compacto, a matéria é compacta, mas hoje a ciência nos esclarece que ela é cheia de buracos. E uma matéria muito mais sutil, como o perispírito, que a gente nem vê enquanto encarnado, é fácil perpassar ou penetrar e atravessar essa matéria mais densa, né? Ele vai falar um pouco disso também. Depois ele vai falar da formação e da propriedade do perispírito. E ele vai dizer, ele vai falar que o corpo perispiritual e o corpo carnal, pois tem sua fonte no mesmo elemento. É isso que eu falei. O corpo carnal e o corpo perispiritual têm a sua fonte no mesmo elemento, no elemento material. Portanto, ambos são matérias, né? Só que uma mais densa e outra bem sutil, né? O perispírito, que é o que a gente chama de corpo espiritual, ou seja, é um corpo através do qual o espírito, que é a inteligência, né, age ou interage no mundo espiritual, né? Uma matéria, portanto, bem mais sutil que nós encarnados nem vemos, a não ser os médiuns videntes, né? Como a Carla é, né, Carla? Eu sou. Vidente também, né? Sou. Então, algumas pessoas veem através do olho da alma, não é o olho carnal, a gente vai falar um pouquinho depois, mas é isso que acontece, né? Então, ele vai falar um pouco disso, dessas questões das qualidades do espírito, vai dizer que o corpo, o perispírito, ele é composto conforme o mundo, né, em que o espírito está encarnado ou desencarnado está ligado, de alguma forma, né? Então, a atmosfera espiritual de cada mundo, ela é composta de fluidos espirituais, né? Mais ou menos denso de acordo com a evolução de cada mundo, né? E então, obviamente, que o perispírito também varia de acordo com os mundos que os espíritos estão ligados, mais ou menos sutis, mais ou menos denso, né? Aí ele vai explicar até um pouco ali como é que o espírito faz para ir para um planeta mais evoluído, que tem que adaptar o perispírito, etc. Mas isso nós falamos aqui em outros estudos, em outros momentos, como a Carla já lembrou. Então, a gente está passando bem rapidamente. Ele vai dizer também que os perispíritos são diferentes, claro, do ponto de vista dessa mais ou menos leveza, vamos dizer assim, né? Densidade, materialidade, né? Os mais adiantados são cada vez mais sutis, mais leves, né? Mais diáfanos, né? Que é uma palavra que Kardec usa muito, pelo menos a tradução, né?
usa muito esse termo. O que mais que ele vai dizer aqui rapidamente? Bom, vai nesse caminho aí, tá certo? O Orfã, Então, depois, isso. não sei se você já chegou nessa parte, mas acho que a parte que a gente não contou aqui é quando ele começa a falar da catalepsia, das ressurreições e das curas. Ele está mais para frente, né? Tá mais para frente, tá? Então, para a gente poder. Eu ainda não cheguei, porque eu estou tentando passar rapidinho. Tá. Você acha que está muito demorado? Não, eu esqueci de marcar o tempo, vai no teu tempo. Mas aí tem as aparições, as transfigurações, então quem está aqui? Eu vou deixar isso, eu estou seguindo a ordem aqui, passando rápido por esses primeiros momentos aqui, que é o que a gente já falou um pouco em outros momentos, né? Então, para o pessoal não desligar, não desistir do vídeo, porque a gente ainda vai falar disso. Pois é. Então, ele vai tocar em vários desses pontos, que o pensamento aqui age no perispírito, né? Enfim, vai falar de tudo isso que a gente já falou um pouco, né? Que é a maneira como, inclusive, o espírito se apresenta, né? Que ele, através dessa manipulação, ele pode criar quadros mentais, né? A força do pensamento, ele projeta no próprio corpo perispiritual o que ele pensa. Então, é fácil os outros espíritos identificar o que a pessoa pensa naquele momento, como é que está o estado psíquico dela, através dessa projeção do pensamento no seu próprio perispírito, né? No corpo espiritual. Então, ele vai falar isso. Ele vai falar da capacidade do espírito se apresentar com o seu corpo fluídico, o seu perispírito, né? De uma maneira assim, ou assado, quer dizer, se ele foi negro ou se ele foi branco numa encarnação ou noutra, ele pode se apresentar branco ou negro, independentemente se a reencarnação foi a última, ou a penúltima, ou a antepenúltima, ele pode resgatar isso e se apresentar dessa forma, ou seja, através do pensamento ele pode manipular os fluidos e o seu próprio perispírito, que na verdade são formados de fluidos espirituais. Tá certo? Essa abordagem toda Kardec vai fazer nessa passagem, né? Vai falar da qualidade dos fluidos aqui também, que não nos interessa muito. E vai entrar nisso que a Carla está mais preocupada, que é a questão da vista espiritual, da dupla vista, sonambulismo e sonhos, e depois de cura, né? Ele fala da catalepsia, ressurreições e curas. Bom, a questão da dupla vista, que ele vai falar aqui, que eram considerados como fenômenos sobrenaturais, ele vai explicar exatamente como uma questão absolutamente natural, né? Do ponto de vista dos fluidos espirituais, né? Que é uma capacidade que algumas pessoas têm encarnada de enxergar o mundo espiritual, né? E, na verdade, esse olho não é um olho material, mas é um olho da alma. Tem até uma representação de algumas, sobretudo do hinduísmo, né, que apresenta um olho na testa. Salvo engano, é do hinduísmo, né, cara? Um olho na testa que significa essa vista espiritual, né? Eu acho que é do hinduísmo, mas... Acho que é, um olho na testa, salvo engano. Que nada mais é do que a mediunidade de evidência, né? Que ele vai falar aqui também, tá certo? Então, Carla, ele vai falar sobre a catalepsia e ressurreições, ele vai se reportar aos fenômenos chamados de ressurreição, né, de que ressuscitou alguém e tal, como Jesus a Lázaro, né, e outros casos, que isso está ligado à questão da catalepsia, ou da tal da morte aparente, não é isso? A morte aparente, que é um estado em que a pessoa fica, como já diz, como morte aparente, praticamente como morta. E, antigamente, imagina como é que era a ciência, né? Como é que isso acontecia. As pessoas achavam que a pessoa realmente tinha morrido, não é isso? E que, na verdade, não tinha morrido, né? Então, quando a pessoa sai desse estado, não que ela ressuscitou,
Porque depois que desligou todos os laços fluídicos e que a máquina humana parou, não existe volta, tá certo? Há casos de comentários de que a pessoa voltou, ela não tinha desligado totalmente, porque senão esse cancelamento da morte é um fato que não existe, né? A razão diz e Kardec nos diz isso também. Você lembrou de mais alguma coisa sobre essa questão, Carlos? Por isso que os cientistas, eles estudam, né, as questões dos fenômenos de quase morte, né? Porque a gente não sabe nem o que Kardec estava chamando lá de catalepsia, a gente não sabe se é catalepsia, era um coma que a pessoa estava, a gente não sabe, nem Kardec era médico e nós também não somos naquela médicos. época não dá... E a medicina tem muita dúvida também entre esses estados. O que a gente sabe é o seguinte, se desligou o corpo do espírito, não volta, porque tem o laço perispírito que vai estar lá. Exatamente. Desligou, não tem mágica, não volta. Isso eles disseram claramente para a gente. O resto, a gente vai imaginando, vai pegando essa literatura de Kardec, vai tentando entender e atualizar, porque hoje a medicina já tem muita coisa. E como nós não somos especialistas, nós vamos tentando explicar mais ou menos o que acontece. Mas o fato é o seguinte, tem o corpo, o espírito e o perispírito. O perispírito liga, o perispírito desligou, acabou, morreu. Então, nós sabemos que nesses casos, que depois vão estar no próximo capítulo, que são os chamados milagres do Evangelho, nós sabemos que, na verdade, não tinha milagre, porque não tinha esse desligamento do perispírito. Pois é. Então, é isso que é importante a gente frisar aqui. Exatamente. E Kardec também era muito prudente em relação a isso. Tanto é que ele dizia, ele deixou muito claro para todos nós, o dia que a ciência comprovar alguma coisa diferente do que a gente afirma, a ciência está certa. Tá certo? A não ser que algum escorregão que a ciência às vezes dá, né? Mas normalmente não, tá certo? Normalmente a ciência vai crescendo e apresentando estudos diferentes, comprovações, né? Diferentes. Mas o que a doutrina espírita nos diz é exatamente isso. Desligou os laços espirituais, os laços fluídicos que ligam o perispírito e o corpo, desligou, está desligado, não há como recompor. Tá certo? Tá certo. Depois a questão das curas, né, cara? Você começou a marcar o nosso tempo aí? Não, eu esqueci de marcar. Eu estou com a sensação de que eu corri demais. Parece que eu falei muito correndo. Falei, não? Não, acho que não. Acho que deu para entender. Então, a questão das curas. As curas, Kardec vai dizer que é plenamente possível acontecer isso, né? A mediunidade cura. E através exatamente das manipulações fluídicas, né? Que o médium pode fazer com o amparo do seu, até da espiritualidade, né? Mas dos espíritos, né? Mas, assim, é uma possibilidade que a gente conhece bem, né, Carla? Porque vários... Assim, a literatura espírita está cheia de casos assim, né? Agora, hoje, nem tanto. Hoje parece que está cada vez menos. A gente vê cada vez menos médiuns de efeito físico. Antigamente, eu digo 40, 50 anos atrás, quando era menino, até existia mais. Hoje tem alguns relatos, mas é menor, né, cara? Pelo menos eu tenho essa impressão, né? De que é bem menos do que tinha antes. Então, é possível a mediunidade de cura, portanto. Oi? Vamos aproveitar que a gente está falando de cura, vamos falar do passe, que eu acho importante a gente falar isso. Mas eu só antes quero chamar a atenção, Carla, para uma questão. Há muito charlatanismo nisso, né? Então é preciso tomar cuidado. Existe a mediunidade de cura? Existe, né? Mas, por exemplo, eu sou um espírita, que às vezes a pessoa fala, pô, mas você nem parece espírita. Se eu estou com alguma coisa errada, eu vou no médico ainda. Eu vou no médico. Porque eu não tenho certeza, né, de que aquilo ali está dando certo. Eu não sei como é que é, se é verdade, se não é, se é charlatanismo, se não é, eu não conheço o médico. Eu não conheço nenhum, né, de pessoal. Então, eu vou no médico, né? Eu prefiro ir no centro espírita para receber o tratamento do passe que a Carla quer falar. E para receber, se eu tiver alguma coisa para receber da espiritualidade,
eu prefiro receber na casa espírita de maneira que eu nem saiba, né? Mas é uma opção minha. Cada um tem a sua. Né, cara? Legal. Primeira coisa, vamos dizer o seguinte, eu, particularmente, eu O não teu uso som a está um palavra. pouquinho baixo para mim. Tá ouvindo agora melhor? Bom, deixa eu aumentar aqui no computador, vamos lá. Eu não uso a palavra tratamento, né? Eu uso magnetização ou passe, mas nada no centro espírita, ou nada que se faça, realmente está no lugar da medicina. Tem que ir ao médico, está doente, procura o médico. Agora, complementarmente, o que acontece com o passe? Isso Kardec vai explicar nesse capítulo aqui. Primeira coisa, passe, gente, não tem regra. Kardec não deixou nenhuma regra. Eu sei que tem um monte de livro de passe rolando, que tem que pôr a mão assim, a mão assada, curso, isso, aquilo, mas Kardec não falou disso. Não falou disso. Então, basta impor as mãos, né? Como Jesus fazia, mão, né? doar o amor, Jesus fazia até com palavras, nós não estamos à altura dele, sabemos disso, mas não precisamos ficar preocupados onde nós estamos pondo a mão, primeira coisa. Segundo, o que Kardec vai explicar aqui? Que a ação magnética ela pode se produzir de diversas formas. Uma, pelo próprio fluido do magnetizador, que é aquele passe que quando a gente vai nas casas convencionais, eles vão chamar de passe magnético. Então, o que é o passe magnético? Já dei muito desse passe. É o magnetizador, eu, Carla, pondo o meu fluido na outra pessoa. É o magnetismo, propriamente dito. Que é anímico, né? Não é espiritual. Não é espiritual. Aí, quando fala, não, mas agora o passe é espiritual, porque também dizem isso muito na casa convencional. Ou então dizem assim, o passe é misto. Nas de cura, eles dizem que é misto. Uma parte é o passe magnético e a outra parte, a segunda parte é o passe espiritual. Nesse espiritual, o que o Kardec vai explicar aqui? Que o fluido dos espíritos atua diretamente no encarnado para acalmar o sofrimento. Nem sempre a cura que vai se obter lá é a cura do problema, mas para acalmar, para provocar um sono, para despertar o indivíduo, enfim, para uma série de coisas. E é o que ele chama de magnetismo espiritual. E existem os fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que aí vai ser esse passe espiritual que a gente vai dar junto com o magnético, que é o magnetismo misto, que ele chama aqui semi-espiritual. Então, tem várias formas de fazer esse fluido chegar no encarnado. Tem uma que é só magnético, tem esse que ele chama que é misto, e tem outra que pode ser direto dos espíritos no encarnado, e aí não precisa nem da gente. Mas do passista. É manipulação do fluido magnético. Por isso que é importante, para quem é espírita, estudar isso aqui, que é para não achar depois, sair por aí falando assim, não, porque esse passe é mais forte, esse passe é mais fraco, eu vou tomar passe com aquele passista porque aquele é melhor. Realmente, se for um passe magnético, pode ter alguma diferença, mas vamos lembrar que a gente está sempre protegido dentro de uma espiritualidade. E o passe, em último caso, por exemplo, isso eu faço de forma recorrente, se você tiver com uma pessoa perto de você, que não é nem da sua espiritualidade, não é espírita, não é nada, e não acredita nisso, você pode fazer uma sintonia mental para que ela receba aquela ajuda, para que ela receba esses fluidos, sem nem pôr a mão e sem a pessoa saber. Isso dá para fazer, eu faço até dentro do metrô, quando eu vejo uma pessoa desesperada dentro do ônibus, eu vejo uma pessoa desesperada, angustiada, imediatamente eu me ligo ao meu guia e peço que ela receba, e é incrível. Criança, principalmente, criança é mais sensível. Às vezes tem uma criança chorando, desesperada, você faz isso, imediatamente você vê que ela calma. Então, é só para a gente não ficar num lugar muito mágico, no pensamento mágico com relação a isso. Vou te devolver, Urban. Desculpa que eu me alonguei. Não, acho que foi bom. Acho que você tem muito para contribuir em relação a isso, né? Pela sua mediunidade. Perdão. Então, é isso. Então, assim, a possibilidade, é possível a mediunidade de cura, hoje cada vez menos frequente. Tem que tomar cuidado com o charlatanismo, e a força do passe é importante. Né? A força da oração é importante. Né? Então,
Quer tomar uma água? Perdão. Minha garganta Tá ruim. tá muito ruim. Se quiser tomar uma água, vai lá, eu seguro aqui. Se Não, tiver, por enquanto, vamos tocar assim. tá. Mas, assim, Kardec vai voltar a nos explicar isso de uma maneira muito racional, que tudo isso ocorre pela força do pensamento, né? Manipulando, né? Não no sentido de pôr a mão, né? Mas o pensamento, trabalhando, combinando os fluidos espirituais. Então, pensamento, fluido espiritual, leva amor, leva coisa boa, leva alegria, leva cura, mas também pode levar coisa errada, coisa ruim, porque depende do quê? Do pensamento. Então, o fluido espiritual, vamos dizer assim, é algo neutro, né? O que vai dar a qualidade para ele é o seu pensamento e seu sentimento do bem. A pessoa que vibra ódio, que vibra coisa ruim, vai transferir, infelizmente, coisa ruim, né? Mas se a gente estiver bem sintonizado com o pensamento e o coração elevado, né, só trabalhando e pensando no bem, muito dificilmente algum pensamento maléfico, deletério, possa nos atingir, né? Se bem que Jesus nos orientava a todo momento: orai e vigiai. Ora e vigia. Vigia seus pensamentos, vigia seus atos, vigia com quem que você está lidando, o que você está fazendo, para que a qualidade dos fluidos que gravitam em seu entorno sejam de qualidade, da qualidade do seu pensamento e do seu coração, que tem que ser bom sempre, trabalhando no bem sempre, no amor ao próximo. Carla, eu acho que é isso, né? Acho que sim. Então, deixa eu dar só alguns avisos, gente. Se você... Das aparições, faltaram as aparições e as transfigurações, mas que vão nesse sentido aí também, né? As manifestações físicas. Ixi, faltou um monte de coisa aqui. Vai fazer outro? Não, né? Bom, depois a gente pode gravar um outro programa sobre isso. Então, para a gente não... Ou também as pessoas podem ler depois, porque são basicamente reflexo do que a gente comentou, né, sobre os fluidos, né? As manifestações físicas são manipulações fluídicas também, né? Através do fluido do pensamento, o espírito pode fazer alguma manifestação, que a gente chama de fenômeno de efeito físico, né? A mediunidade está totalmente ligada a essa questão. Enfim. E as obsessões e possessões. As obsessões é aquele pensamento, aquela ação constante de um espírito tentando prejudicar alguém, né? Através também do pensamento e da manipulação dos fluidos espirituais, né? E o pensamento. Então, se a pessoa abrir a guarda para um espírito obsessor, se ela não se prevenir, como alertou Jesus, orar e vigiar, né? Ela pode se afinizar com esse espírito e sofrer um processo obsessivo. E a última fase do processo obsessivo, Kardec vai falar de possessão. Na verdade, não é uma possessão no sentido de trazer o encarnado para a posse do espírito, mas é só para exemplificar. É tão forte a subjugação, o espírito fica tão submetido à vontade do obsessor, que Kardec chega a falar de possessão, né? É como se fosse uma posse do corpo mesmo, né? Mas vamos Porque lembrar que depois ele fala da possessão para o bem também, né? Ele amplia isso, ele não fala só... para o bem, Mas para o bem sempre é bom, né? Para o bem, se for para o bem até pode, né? Enfim, aí acho que a gente resolve tudo isso, cara. Mata aqui o capítulo. Mata Legal. não. Então, deixa eu Termina dar o capítulo e as pessoas vão estudar depois para aprofundar mais. Tem outras obras que podem aprofundar mais sobre isso. Legal. Então, deixa eu dar os avisos, que são os seguintes. Se você gostou, curta, compartilhe. Se puder, faça uma doação para o canal, uma assinatura solidária. E, principalmente, se você quiser estudar conosco no Sejus pelo WhatsApp, manda uma mensagem particular no Facebook com o número de celular que o Orfã adiciona, ou, enfim, algum moderador adiciona,
e nós estudamos diariamente várias obras que estão lá no canal do Sejus. O Orfan tem conduzido esse projeto junto com outros membros do Sejus. E então, dá uma passada por lá, porque lá são livros que nós temos lido, estudado e comentado lá. De repente, você pode se interessar por algum. Então, vou passar a palavra para o Orfan se despedir, antes de nós encerrarmos. Não, eu quero falar novamente que é uma alegria estar aqui. Quero mandar um beijo para todo mundo. Agradecer novamente o canal Paz e Bem. Agradecer o Pós TV 247, que é co-irmão do canal. Agradecer ao Mauro Lopes, mandar um beijo para ele, para todo mundo. Mandar mais um beijo aqui para o presidente Lula, né? Depois do presidente Lula, desejar vida longa, e que a gente possa aí ver esse país novamente nos rumos da alegria e da paz. Assim seja. Um Então, beijo, vamos vibrar. Um beijo para cada um de vocês. Esse é o Caminhos do Espiritismo e nós somos os... Até mais, gente. Paz e bem.